Graça e paz, povo de Deus, muito feliz de estar aqui, com muita saudade, mas estamos aí caminhando firmes e vamos falar um pouco hoje sobre igreja. Porque o que mais pega para os cristãos verdadeiros nesses dias é o fato de não poder ir à igreja. Daí o pensamento de a igreja estar fechada. Mas a igreja não está fechada. O salão sim, a igreja não. A igreja está livre mais do que nunca. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, diz a palavra. Logo, nada prenderá com portas ou ferrolhos a congregação do Senhor. Então, como é que a igreja existe, como que ela funciona? A igreja é uma congregação. Congregação é um ajuntamento. Então, o fato de estarmos fisicamente reunidos é uma necessidade e até uma prioridade no coração de Deus. Mas o fato de estarmos fisicamente reunidos e o coração não estar em unidade, não significa que somos igreja. Portanto, nesses dias não podemos nos reunir, juntar-nos no mesmo espaço, mas o nosso coração é um só no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, a igreja, mas ela nasceu quando Deus tirou Israel de dentro de nações e separou, trouxe para fora daquelas nações ímpias e fez de Israel um povo de servos, uma nação um povo de servos dele. Então a igreja é um povo tirado para fora. Quando no Novo Testamento foi traduzido para o grego a palavra congregação, que é ajuntamento, então tornou-se eclésia, que significa igreja para nós. Então Israel era a congregação, ou seja, a igreja do Senhor. Ali Deus começou a sua igreja. E Cristo, depois da igreja judaica, ter desprezado, rejeitado ele, então ele predisse, ele falou de uma fundação de uma nova congregação ou igreja, uma instituição divina que continuaria a sua obra na terra. Ele iniciou, mas a igreja, por uma obra divina dele, continuaria a sua obra na terra. Porque lá em Mateus, no capítulo 16, aqui desde o capítulo 16, desde o 16, ele fala para Pedro, E vós quem dizeis que eu sou? Desde o 15, e Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, isto é, tu és pedra, tu és forte. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, eu te darei, ou seja, darei à igreja, as chaves do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que você desligar na terra, que a igreja desligar na terra, será desligado nos céus. Então, amados, Deus deu uma incumbência que se fundasse a igreja e que a igreja tivesse autoridade plena sobre tudo. A igreja somos nós, a congregação somos nós, um povo chamado para fora. Fomos tirados do mundo e colocados no reino de Deus. A igreja de Cristo, então, ela veio a existir como igreja no dia de Pentecostes, porque aí, quando ela foi consagrada pela descida, a unção do Espírito Santo, consolidou-se a igreja de Cristo. E assim como o tabernáculo foi construído depois da descida da glória divina, lá em Êxodo 40:34, a glória, eles fizeram o tabernáculo e a glória divina desceu sobre eles, então consolidou-se a congregação dos filhos de Israel. Também os primeiros membros da igreja foram congregados lá no cenáculo, reunidos no cenáculo. Estavam, pois, todos reunidos, não é mesmo? E ali eles foram consagrados como igreja pela descida do Espírito Santo. E é muito provável que aqueles cristãos primitivos que ali estavam, eles vissem naquele momento o retorno da Shekinah, da glória do Senhor, que há muito tempo tinha ido embora do tabernáculo. A glória não estava entre eles, Deus ficou em silêncio durante 400 anos. Ali era uma retomada, o renascimento, Então, os rabinos mesmo lamentavam muito a ausência da glória de Deus. E Davi é um outro também que a gente lê sobre a fundação da igreja. Ele juntou materiais para a construção do templo, mas a construção foi feita pelo sucessor dele, Salomão.
E assim, da mesma maneira, Jesus, durante o seu ministério terreno, ele havia juntado materiais da sua igreja, podemos dizer assim, mas o edifício, a construção, foi feita pelo seu sucessor, o Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, porém enviarei o Consolador. E ele então enviou o Espírito Santo, né? E realmente esta obra foi feita através do Espírito Santo nas pessoas. E expandiu, glória a Deus, operando mediante os apóstolos que lançaram os fundamentos e edificaram a igreja com o ensino da palavra, com a pregação e organizando a igreja. Portanto, a igreja é descrita e edificada sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a palavra de Deus. Então você é igreja, eu sou igreja, nós somos quando nos reunimos, porque para sermos igreja, temos que ser, a Bíblia fala que se dois ou mais de vocês se reunirem, eu estarei no meio de vós. A igreja é quando nós somos unidos. Temos que primar pela unidade hoje. Nada nos separa do amor de Cristo. Nada nos desvincula. O amor dele está no seio da igreja, como igreja. Nós temos que manter a nossa unidade, nos comunicando, tratando hoje, pela graça de Deus, nos grupos sociais, através da internet, manifestando a nossa oração, o nosso coração, o nosso amor, os nossos cuidados, manifestando a nossa fé. Temos que estar difundindo o Evangelho. Então as portas da igreja não estão fechadas, do salão. Tem pessoas que têm igreja numa casa. Foi proibido de reunir como igreja, trazendo pessoas de fora para dentro da sua casa. Eu comecei o meu tempo no Evangelho, num salão que era instalado na rodoviária da minha cidade. Mas também eu viajava para outras cidades e pregava debaixo de mangueira. E eu ouvia a palavra debaixo de mangueira, de árvore. Quantas vezes a congregação se reunia debaixo de uma árvore, numa cidade, lá no norte do Paraná. Então, aquela mangueira continua lá, ninguém está se reunindo lá, mas a igreja existe até hoje, eu sou ela. Nós somos a igreja do Senhor. E nós estamos unidos na mesma fé, para vencer as portas do inferno. Os poderes do inferno não prevalecem contra nós. Os poderes do inferno não têm poder contra você. O medo não tem poder no nosso coração. A angústia não tem poder, e nem o medo do amanhã. Dá-nos o nosso pão diário. Jesus nos manda orar. A carência de pão é pedir a Deus, Ele nos dá o pão diário. Amém? Livrai-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação. A igreja, amados, tem que atravessar as janelas, atravessar as portas, os limites físicos, e ir até onde as pessoas precisam. Porque as janelas do inferno estão abertas. As janelas do inferno estão abertas, trazendo tentações. E nós temos que ser livrados dessas tentações. E como igreja prevalecer contra as portas, contra as janelas do inferno. Windows, janela. Quanta coisa ruim pode chegar na nossa vida, na nossa casa. Mas nós estamos livres. Essas janelas não têm poder de nos prender nelas. A governança de Satanás não tem poder de nos prender dentro da nossa casa. Nós somos libertados por Jesus para sermos livres. Nós temos mais poder hoje do que nunca. A igreja nunca se uniu tanto em oração. Eu te abençoo em nome de Jesus com esta convicção em teu coração, que você é uma bênção, que você está livre, que você é um projeto de Deus, que esses dias são dias do Senhor e não de Satanás. E oro agora junto com você, abençoando o nosso presidente. Que o Senhor continue munindo ele de graça, perspicácia. Que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe os seus assessores, os governantes ali, para que conduza a nossa nação. E Satanás não terá poder de prender a nossa nação. Ele está preso pela igreja do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Somos um, firmes, firmados no Senhor. Somos um, a igreja livre, em nome de Jesus.